Nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Cleanto Jales para falar sobre precatórios. É um assunto que é de interesse de muita gente, muitas pessoas têm precatórios para receber. A gente vai explicar didaticamente como funciona, o que são precatórios. Doutor Cleanto, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui. Agora vamos explicar para quem está nos acompanhando. Quem tem precatório sabe o que é, mas quem não tem, não conhece. O que são precatórios? Bom, Douglas, boa tarde a todos. Primeira coisa que você tem que compreender é o seguinte: precatório é diferente de precatória. Precatório significa quando um governo, um ente federativo, ou a União, ou o Estado, ou o município, perde uma ação na justiça que não tem mais o que recorrer. Vou dar um exemplo aqui. Você tem seu carro, vai daqui por uma API para Parnaíba. Um buraco na estrada, você arrebenta seu carro, capota o carro, graças a Deus não teve nada, mas vamos dizer que o dano material foi causado. Você entra na justiça, eu capotei meu carro por conta desse buraco, a justiça vai e condena o Estado do Piauí a te dar o valor do teu carro, devidamente atualizado. Pois bem, isso é o que chama de precatório. Diferente de um ente civil, como eu, como você, como a TV aqui, se você perde uma ação na justiça, no outro dia o juiz vai lá e manda bloquear na sua conta se você não pagar dentro do prazo que ele determinou. O precatório não, porque o governo precisa ter uma previsão orçamentária, ou seja, o que eu perco até o dia 2 de abril, eu até brinco muito que é um dia depois do dia da mentira, né? É outra mentira, porque o precatório nunca é pago. Então, assim, o que você perde vai inscrito até o dia 2 de abril deste ano é para pagar no ano seguinte. Ou seja, o que for inscrito como precatório no estado do Piauí até o dia 2 de abril, ele deve ser pago até o dia 31 de dezembro de 2026. Entra para o orçamento seguinte. Isso é a regra, está na Constituição. Só que o estado do Piauí, como vários outros entes federativos, estão muito atrasados. Aqui estão pagando, salvo engano, 2019. Aliás, não tem nenhum estado que esteja... Não, tem. Qual estado? Milagre. Vou lhe dar exemplos aqui, interessantíssimos. Alagoas, o estado de Alagoas, que é um estado nordestino também, muito pequeno, paga rigorosamente em dia. Amazonas, tem vários outros, e tem vários outros entes federativos da mesma forma. Mas a maioria absoluta não consegue. Na maioria está o que a gente chama de regime especial. O que é esse regime especial para o telespectador entender? Eu pego aquela conta total que eu devo e divido até quantidade de meses que estão faltando até dezembro de 2029. Cleanto, por que dezembro de 2029? Porque o legislador entendeu assim e colocou na Constituição. Então eu tenho que pegar hoje a conta do estado do Piauí e dividir até dezembro de 29. Faltam 57 meses. Esse é o valor da parcela que o governo tem que passar todo mês para o Tribunal de Justiça. Aí lá no Tribunal de Justiça ele divide entre as decisões judiciais do Tribunal de Justiça e do Tribunal do Trabalho, porque é a mesma fila de precatórios. Só que o dinheiro ele concorre junto, cada um com o seu pedaço. E aí os valores variam, dependendo do que foi. Cada estado tem essa variação. A dívida do estado do Piauí, e aí essa questão que circulou muito essa semana, o que acontece? A Constituição determina que ele repasse dessa forma que eu falei. É uma conta matemática. É o total da conta dividido por 57. E todo mês vai pagando. Tá? Para ficar bem didático. O que o governo do estado fez? Não. Eu quero uma lei estadual para dizer quanto é que eu vou repassar. Aí ele botou que a lei que esse ano de 2025, ele vai pagar só 7,5% da dívida. Ou seja, do valor total da dívida, 7,5% ele distribui na quantidade de meses e paga. No ano seguinte, ele botou para pagar 10%. Ou seja, em 2 anos ele teria que pagar 40%, ele está pagando só 17,5%. Então, o valor do repasse que o governo teria que passar seria algo em torno de 45, 47 milhões de reais por mês. Ele está repassando algo como 17. É tão interessante que o valor que ele está pagando não cobre nem o juro da correção do período do ano da Selic. Se eu pegar o total da dívida hoje, deve dar uns 4 bilhões de reais, com B de bola, 4 bilhões. Dividir por essa quantidade, teria que ser algo como 78 milhões por mês. 43 já é uma conta matemática que foi feita sem a dívida estar atualizada. Entende? Então o CNJ teve aqui, em setembro do ano passado, fez uma inspeção no setor de precatórios e disse, olha, eu preciso dessa conta atualizada, eu preciso de tudo isso organizado. E aí o TJ agora está se debruçando e atualizando essa conta. Em breve a gente vai ter essa conta real, mas eu tenho algumas bases de dados que já me mostram que a conta hoje ultrapassa 4 bilhões de reais. No entanto, está no orçamento 2,7 bilhões, porque não está atualizado, entendeu? Mas aí é uma situação que você estabelece um percentual com esse dividido por 57,
Mas aí você diz, não, o valor a ser pago é esse, mas o orçamento não permite. E aí? Não. Aí é o seguinte, nós temos uma decisão entre o que vai prevalecer, a Constituição ou uma lei estadual? Mas eu pergunto assim, tá, eu vou pagar, só que aí o dinheiro tem que ser retirado uma parte da educação, uma parte da saúde, porque não tem como fabricar dinheiro. Mas o governo, ele geralmente tira da conta única, porque ele não pode tirar de verba de convênio, de verbas que são carimbadas, tem que sair da conta única. Então ele tem que pegar esse valor e retirar e repassar para lá, não tem outra opção. O negócio é tão interessante, porque assim, o maior credor hoje, dos 4.500 credores que tem, 2.500 aproximadamente são servidores da Secretaria de Fazenda que ganharam uma ação judicial e que tem que receber esse dinheiro como se fosse um período que ele não recebeu o salário corretamente. O problema, sabe qual que é? É que está em vias de entrar um outro processo que já transitou em julgado, está só na fase de cálculo, que vai pegar todos os professores. Então, você que é professor do Estado do Piauí, você sabe dessa ação do seu sindicato, da sua associação, todos eles vão ter que entrar. Só esta ação deve estar dando algo como 2 bilhões de reais para todos os professores do Estado do Piauí. Então, essa fila vai crescer absurdamente. Então, se o Estado não se organizar e pagar a conta como tem que ser, vai ficar uma coisa impagável, que é como está a situação hoje, infelizmente. Agora, essa questão do precatório, pelo que se vê, é bem amplo. Né? É uma ação do cidadão individualmente, uma ação qualquer no caso da pessoa física ou jurídica, qualquer um. E o precatório, ele se torna precatório, essa ação se torna precatória quando passa todas as instâncias. Passa. Transita em julgado, a fase de conhecimento. Depois vamos fazer a apuração do cálculo, ver quanto é o cálculo. Quando transita em julgado o cálculo, aí é que inscreve em precatório. E a ordem de prioridade de recebimento? Então, antigamente não tinha esse controle. Hoje tem e é rigorosamente fiscalizado pelo CNJ. Como é que funciona? É a hora que deu entrada. Você vai entrar naquela posição 4.555, ninguém pode receber o seu precatório, não pode ser pago antes do 4.554 ter sido pago. Então, essa fila é observada rigorosamente. A não ser em casos excepcionais. Não, nem isso não tem mais. Eu acompanhei, por exemplo, decisão de casos de saúde, tá, em saúde. Eu vou lhe explicar o que acontece. Existe o que eles chamam de parcela prioridade. Dependendo do caso, se você tem um problema de saúde, ou idade, ou superidade, como a gente chama, superprioridade, eles te liberam um pedaço daquele precatório, que eles chamam de prioridade. Então, não é o precatório todo. Não. Você vai receber só... É como se eles fossem assim, entendessem, para falar aqui para o leigo. Vou te dar aqui um pouco do teu dinheiro para você acomodar a sua situação, mas o teu dinheiro todo mesmo, só na fila. Então, essa prioridade aqui não é percentual, é valor. É algo em torno de 40 mil reais hoje. Seja qual for o valor do precatório. Se você tem um precatório de 70 mil, você vai receber 40 mil na prioridade e 30 mil no final. Se você tem um precatório de 1 milhão, você vai receber 40 mil agora e os 960 no final. Então, não tem uma decisão para pagar o precatório inteiro. Não. Esse percentual. E aí tem que ser uma decisão da justiça, tem que ingressar com Não. É administrativo hoje em dia. É administrativo? Porque o setor de precatório ele não é um setor jurídico, ele é um setor administrativo do Tribunal de Justiça. Ele só faz controlar o dinheiro e pagar para quem é de devido. Como já tem a lei, então se você adquiriu aquela condição de prioridade, ou de superprioridade, ou de saúde, você informa para o juiz do setor de precatório, mas é um processo administrativo, e ele libera aquela parcela da preferência, como a gente chama. Agora, doutor Cleanto, o precatório é um direito de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, de qualquer servidor público. Agora, e é um processo, é dado o direito ao contraditório, ampla defesa, vai parar até no STJ se for o caso. STF, inclusive. No STF, inclusive, e aí demora um tempo, e a decisão é favorável. Agora, o valor que é estabelecido é o valor que a justiça entende que é o justo, tem que ser pago. Agora, via de regra, o valor não é combinado com o cofre da União nem do Estado. Né? Por isso é que tem que ter essa previsibilidade orçamentária. Por isso que eu te falei o prazo do dia 2 de abril. Se eu perdi até o dia 2 de abril agora de 2025, ele tem o ano para pagar. Então, ou seja, ele tem o resto do ano para se programar dentro do orçamento e colocar aquele dinheiro para pagar no orçamento do ano seguinte. Mas isso não está ocorrendo aqui. Aqui eles estão prorrogando o máximo que pode. Então, assim, quando a gente vê uma notícia que saiu uma lei que vai resolver o problema do precatório, essa lei não vai resolver. Por quê? Ele colocou, a Constituição determina que seja pago até dezembro de 2029. O governo mandou uma mensagem para a Assembleia aprovou, que o último ano vai ser pago com algo como 1,8 bilhões de reais. Como é que o Estado vai tirar 1,8 bilhões da sua receita corrente líquida
para pagar as decisões judiciais. Não tem como, ela é inexequível. Entendeu? E aqui eu não estou falando de governo A nem de governo B, até porque essa dívida, para deixar bem claro, não foi criada neste governo, ela vem de governos para trás. Processos que estão transitando em julgado agora foram coisas de 30 anos, de 40 anos, de 20 anos atrás, entendeu? Então não é uma questão governamental pontual. Agora, o orçamento, o pagamento do valor em si é uma decisão agora. Aí o senhor fala de 30, 40 anos atrás, quer dizer, a origem do problema que existe hoje foi há 30 anos, há 40 anos. Quer dizer, já não houve esse cumprimento lá e aí foi uma bola de neve. Eu vou citar aqui 2 exemplos. O precatório número 1 na posição da fila é o de uma construtora. Porque ela fez uma obra aqui grande, não recebeu, naquela época tinha esse costume de fazer a obra e o governo não pagava e não tinha nada. Ela entrou na justiça. Só para deixar claro, essa situação hoje inexiste. Não, pode existir, mas, assim, pode de não pagar no todo, é muito raro acontecer. Precisaria ser alguma coisa de fraude, alguma coisa. Mas hoje o que temos muito é uma correção que não foi dada, um aditivo contratual que não foi bem... Coisas pontuais. Coisas pontuais, mas o governo paga os seus empreiteiros. Se não pagar, ele vai judicializar e vai virar um precatório. Então, o que eu estava dizendo, esse precatório que está na fila, ele é um valor aproximadamente hoje de 500 milhões de reais. 500 milhões? 500 milhões de reais. Uma obra que não foi paga. É o precatório 1. É 1. Aí o que acontece? Todo o dinheiro que está sendo repassado para a conta vai pagando um pedacinho desse bolo aqui. Ele tira a prioridade, que eu falei agora há pouco, tira esses RPVs, que são... Porque quando não é um valor alto, ele paga com requisição de pequeno valor. Ele entra numa outra fila, não é a fila de precatório. Então, esse dinheiro que é repassado para o Estado, ele tira um pedaço do valor para isso e outro pedaço vai pagando a fila ordinária. Só que esse crédito é tão grande que está levando o dinheiro todinho e vai ficar tempos. Por quê? Você imagina 500 milhões corrigido pela Selic. 15% ao ano. 500 milhões vezes 15% dá 75 milhões por ano só de juros. Para você poder pagar a dívida principal, tem que ser mais de 75 milhões. Então, aí o governo está querendo repassar quanto? 17. Então, se ele for ficar pagando 17, você vai ficar pagando esse crédito, basicamente. Fizeram um acordo aí para dividir um pedaço dessa parcela para ir pagando esse crédito e ver se continua puxando a fila para andar. Agora, doutor Clemente, o dono dessa precatória está feito, né? Pro resto da vida. Vai receber... Vai ficar recebendo. Ela hoje não é mais de uma construtora, um banco nacional comprou, um grande banco nacional comprou. Pelo valor. Porque isso é uma coisa muito comum. Você não quer esperar 10 anos para receber aquele seu crédito. Aí você pode vender. É legal. É legal. Quer dizer, eu tenho um precatório de 100 mil reais, aí a previsão que eu recebo daqui a 6 anos. Eu falei, não, estou precisando de dinheiro agora para fazer um investimento. Aí eu vendo, sei lá, 70, 60. Tudo, é feito tudo assinado. Tudo. Existem 2 formas. Você pode fazer um acordo com o próprio Estado. Pode ter essa possibilidade? Pode. O Estado diz assim, se você me der 40% de desconto, eu te tiro da fila. Dessa fila, eu te boto em outra. E também é legal? Também é legal. Está previsto tudo constitucionalmente. E sair dessa fila e ir para outra, é vantagem? Então, eu vou dar um exemplo. Estados como São Paulo, o dinheiro de acordo tem muito. Então, ele faz um acordo, ele recebe ali em 6 meses. Aqui tem gente que fez acordo... O que tinha para 4 anos, 5 anos, é para 6 meses. Aqui tem gente que fez o acordo em 2023, nós estamos em 2025 e não recebeu ainda. Entendeu? Então, assim, 2 anos e meio para sair desse acordo. Aí o que vem os bancos? O banco diz, eu te compro, agora te pago um valor de aprendizagem menor, porque eu vou ficar esperando isso 10 anos, 8 anos, 9 anos. Pode esperar, tem Essa caixa. É a realidade. Aí os bancos estão comprando esses créditos e hoje eles são os principais credores. E ainda lhe digo mais, isso é uma benção, porque assim, tem muita gente que precisa por questão de saúde, claro, por questão de qualquer coisa, ele consegue vender ali o seu crédito. O próprio advogado pode vender a parte dele também separado, não obrigatoriamente pode vender tudo. E tem um detalhe, até bom para o Estado também, porque se concentra tudo, tem uma grande parte num banco desse precatório, um valor alto, fica mais fácil de... Não, para o Estado isso é indiferente, porque ele tem que pagar pela posição da fila. Então, se ele está no banco A ou B ou C, ele tem que chegar naquela posição da fila e dizer quem é que é o dono desse crédito aqui. Está aqui dentro, habilitado é o banco. O precatório não é porque o banco tem várias precatórias. Não, é individual. Individual. Cada um tem o seu número, tem o seu valor e a sua posição na fila. Ele tem que ir pagando naquela posição. Agora, estou impressionado que você falou de 500 milhões. Deve ter comprado, claro, não foi pelos 500 milhões, mas foi um valor. O senhor tem ideia de quanto foi? Eu vi o contrato. É porque quando ele foi feita a cessão,
Ele foi depositado. Você precisa comunicar nos autos do processo, né? Que foi feita... Foi feita a sessão. O senhor não pode dizer que é 50% ou 40%, não, né? Não, só para saber o... É assim, eu vou lhe dar um exemplo. As pessoas mais me perguntam, Clanto, quanto é que vale o precatório do Estado do Piauí? Eu vou perguntar o seguinte, qual a posição na fila? Se ele estiver na posição número 2, eu sei que ele só vai ter que pagar o 1 para chegar nele. Então, é uma coisa que vai dar, vamos dizer, 6 meses. Então, é como se você estivesse descontando um cheque do governo do Estado para vencer em 6 meses. Se você me der um precatório no final da fila, a posição 4.500, aí eu vou calcular 9 anos para pagar. Aí eu vou dizer, quanto é que vale um cheque hoje de, vamos dizer, de 1 milhão, que vai ser pago daqui a 9 anos, corrigido. Certo? Então, o banco faz essa conta. E o banco pode esperar. Quem não pode é você, o servidor. Essa ação que tem dos fazendários é uma ação só única, que eles ganharam esse poder essa equiparação salarial lá, e esse é o pedaço retroativo, eles já incorporaram no valor. Cada servidor, o precatório hoje está em torno de R$500 mil. Cada servidor? Cada servidor. São 2.400 servidores. Então, só um processo virou isso aí. Então, o que eu estou alertando é que a conta que tem está muito grande, o valor que estão repassando não está sendo o valor correto, porque o crédito não está atualizado, embora estejam o CNJ e o TJ estão fazendo um esforço gigantesco, que eu tenho acompanhado lá, para organizar isso, porque se trata de correção de processos muito antigos. E isso tem acontecido em outros estados também, né? Tem. Agora, a gente também tem estados que eu vou lhe dizer uma coisa, são exemplos. Goiás, você chega lá, tá tudo na ponta. O senhor falou Amazonas e falou Alagoas, em termos de população é pequeno. É pequeno, mas o Goiás já é. O Goiás ele não está no regime ordinário, que é o que perde no ano, paga no outro, mas está pagando só com 2 anos de atraso. Agora, o CNJ, a Justiça, vamos colocar a Justiça, tem a prerrogativa, por exemplo, de, numa ação, tentar obrigar o governo federal, os governos estaduais, os municipais, a pagarem dentro do que foi estabelecido, mas eu imagino que eles procuram um entendimento antes de conversar. Não. Agora eu vou dizer, felizmente, existe uma regra que determina que o fiscal desse pagamento é o presidente do Tribunal de Justiça. E ele responde administrativamente por processo disciplinar, caso ele não obrigue o governo a pagar. Então, o presidente do TJ ele não está numa posição de confortável, porque ele vai ter que fazer o bloqueio judicial na conta do Estado. O Estado tem como contra-argumentar e tentar mostrar... O que está sendo feito agora, que eu percebi, é uma tentativa de fazer um reparcelamento dissonante da Constituição, que a Constituição manda pagar na quantidade de meses que falta até dezembro de 29. Esse prazo de 29 já foi prorrogado? Já. Ele já foi 20, já foi 24, agora está em 29. E vão prorrogar de novo, porque enquanto não houver uma organização, uma situação que você consiga fazer isso mais organizada, vai ficar sempre a fila aumentando, porque a correção é muito grande. 15% ao ano hoje essa lei. É um percentual grande. Doutor Clanto, queria agradecer a sua presença, mas antes, eu queria fazer uma colocação aqui, não é sobre precatório, é sobre direito, que é, obviamente, sua área. A gente tem uma quantidade, e aí não é só no Piauí, no Brasil inteiro, mas no Piauí tem uma quantidade enorme de cursos de direito. Acho que talvez seja o curso com maior número de vagas. Quer dizer, medicina tem um grande número de vagas, mas direito, quase toda faculdade tem curso de direito, né? Eu vi um estudo de que o Brasil possui mais advogados do que todos os outros países do mundo somados. Os outros países somados? Somados. Meu É uma quantidade muito grande. Aqui no Piauí também é uma quantidade muito grande de É porque a cultura, isso aí foi uma coisa cultural que aconteceu lá atrás. As pessoas sempre queriam se formar ou em engenharia, ou medicina, ou direito. Eram os 3 cursos que... Eram os 3 cursos. Então, as faculdades foram criando isso, foram criando, e aí começaram a ter muita faculdade. Agora, direito em especial era uma área que você queria, por exemplo, o Carlos Castelo Branco, nosso maior colunista político do Brasil, piauiense, era jornalista, mas foi fazer direito em Minas Gerais. Aí, você para entrar no jornalismo, primeiro, direito. Você entrando na literatura, primeiro, direito. Ou uma carreira pública, direito era a porta de entrada para outras áreas que ainda não tinha... O direito vamos dizer assim, eu sou um pouco barrista nesse ponto, mas assim, acho que era uma disciplina que tinha que ser apresentada em todos os cursos, pelo menos ali um módulo básico. Módulo básico, como é que se diz?
ajustado para aquela área. Isso. Então, assim, porque para você exercer o seu direito, jornalista, você, eu quero exercer o meu direito, até onde eu posso ir para não infringir o direito do outro, até onde um entrevistado pode se sentir ofendido, até onde um telespectador pode se sentir ofendido, Então, você precisa entender do direito. Você, com seus anos de experiência, já lhe trouxe essa bagagem pela vida. Mas, assim, no começo do jovem jornalista, e aí vai para o jovem médico, para o jovem advogado, desculpa, para o jovem engenheiro, para todas as profissões. Você, para exercer o seu direito em si, você precisa ter mais conhecimento. Por isso que eu falo que seria uma disciplina interessante. E aí, puxando aqui para a gente encerrar, mas para o jornalista, que é o seguinte... Dois pontos eu queria sua opinião. Uma delas é essa história do diploma. Quer dizer, não, porque o jornalismo, considera-se que jornalismo não é uma profissão, não é como direito, não é como medicina, não é como contabilidade, é uma espécie uma espécie de curso técnico, não é um curso superior. Esse é um ponto. O senhor acabou de falar do que pode ser perguntado, do que pode ser abordado numa reportagem. Se você desobriga o jornalista a frequentar uma faculdade que mostra tudo isso, você está propiciando que esse profissional chegue no mercado sem nenhuma noção desses limites. O que aconteceu é que, assim, no passado não existia nem o curso, assim, tinha poucos... 88, eu acho. Então começaram a ter os cursos de jornalismo, mas o jornalismo já existe desde que o mundo é mundo. Claro. A notícia já é propalada para alguém desde que o mundo é mundo. Então, o sentimento que eu tenho é que essa decisão que o STF deu, dizendo que o jornalista não obrigatoriamente precisaria ter o curso de jornalismo, foi para acomodar esse pessoal. Então, muito provavelmente no futuro isso vai ser revisto, porque cada vez mais... Me permita, se foi para acomodar, e eu concordo que foi para acomodar, porque aí tem muitos exemplos de grandes jornalistas dessa época que não frequentaram a faculdade, né? Mas que se estabelecesse, quem for provado, que exerce a profissão, até tal, aí tem direito a... Mas não ampliar isso. A gente chama isso de modulação dos efeitos da sentença. O STF não modulou, ele deixou em aberto. Tá? Então, assim, hoje a gente tem o curso de jornalismo e tem os jornalistas que não fizeram o curso, mas que já atuam há muito tempo. Então, no meu sentimento, eu sou totalmente a favor de que o técnico tem que ser preparado para aquilo, mas também sou a favor de quem já vinha fazendo isso tivesse esse direito adquirido resguardado, mas só até aquele determinado momento. Isso. Até porque fragiliza até a própria faculdade de jornalismo. Claro, e aí, como o senhor disse, quer dizer, o jornalista termina cometendo erros, gerando ações judiciais, por pura falta de conhecimento que seria repassado esse conhecimento na faculdade. Você tem que ter essa noção. É exatamente isso. Aí você tem essa proteção, né? Mas, enfim, eu acho que isso é um tema para ser revisto um pouco mais adiante pelo STF. Outro ponto, doutor Cleto, eu me lembrei aqui também, que é uma das decisões que eu considero absurdas, quer dizer, aquela polêmica em relação a que o jornalista é responsável pelo que o entrevistado diz. Como é que eu vou ser responsável pelo que o entrevistado está dizendo? Existe algum... a gente está vivendo um momento meio um pouco complicado em relação a essa questão da notícia, da fake news, e aí aqui eu me afasto totalmente de qualquer questão política. Existe uma forma que eles estão tentando fazer, conhecer e acomodar todo mundo. A velocidade da internet que chegou me permite fazer qualquer comunicado verdadeiro ou falso chegar no mundo muito rápido. Então, eles estão querendo fazer o quê? Olha, vamos tentar frear. O próprio entrevistador, o jornalista, vai ser o primeiro freio. Como é que eu vou conseguir fazer com que ele freie uma eventual bobagem ou uma fake news dita por um entrevistado? Ele vai ser a primeira... Doutor, peraí, o senhor está falando alguma coisa que não é verdade, por isso, e questionar ali naquela hora. Então, o entendimento do julgador foi nesse sentido. Eu até li esse voto, porque seria como se fosse um primeiro freio para proteger o bem maior, que é a notícia na comunidade, para não gerar notícias falsas e nem ofensivas. Mas aí nem sempre o jornalista tem aquele conhecimento no momento da entrevista, é um conhecimento muito técnico. Então, o senhor é advogado, o senhor pode usar a linguagem jurídica para dizer algo que não é verdadeiro, não é o caso, claro. E eu não tenho esse conhecimento. Não tem. E aí eu vou ser punido simplesmente porque eu não tenho esse conhecimento, eu teria que ter esse conhecimento de engenharia e de outras áreas. Aí na sua defesa você tem que dizer que não era da sua esfera de conhecimento, que aquilo era uma fake news, ou que aquilo não era uma verdade.
tem a defesa pra... Tem, todo mundo tem direito a se defender. Olha, como é que eu posso vir aqui e falar que a dívida do Estado é 2,7 bi não atualizada, se você não tem esse número? Você pode sair daqui e pesquisar. Mas, por enquanto... E vir amanhã... E vir amanhã e corrigir. Então, assim, mas a informação que a gente tenta passar é a verdadeira. Então, o primeiro freio é o entrevistador. Essa foi a função, a cabeça do julgador nesse momento. Mas eu acredito que a gente tende para um viés mais da liberdade norte-americana, no sentido de dizer assim, todo mundo é livre para falar o que quiser, cada um arca com suas consequências, mas você arca com a sua consequência pelo que você fez, pelos seus atos, não pelo ato do seu entrevistado. Então, hoje lá, essa liberdade de expressão é uma coisa muito protegida, eles não abrem mão. O problema gira em torno da fonte lá. Essa questão da primeira emenda, a interpretação da primeira emenda, o sigilo da fonte. Já aconteceram casos de jornalistas que foram presos porque não revelaram a fonte por questão de segurança nacional. Né? Quer dizer, eu me lembro que teve um caso que repercutiu mundialmente de uma jornalista, não lembro se foi da década de 80, 70, ela foi presa porque mandaram um agente da CIA para a Venezuela, eu acho, para levantar informações. A gente fez um relatório dizendo que aquilo não era verdade, que o governo suspeitava não era verdade. E o governo abafou o relatório e tomou as medidas como se aquilo fosse verdade. O jornalista descobriu, através do chefe dessa agente da CIA, publicou, e ela foi presa porque não revelou a fonte. E ela cumpriu, acho que 180 e poucos dias, mas não revelou a fonte. Então, por exemplo, na medida em que tem essa liberdade nos Estados Unidos, tem essa falha. Aqui no Brasil já é a fonte, você pode não falar nunca sobre isso. É uma situação pétrea, é imutável, ninguém mexe nisso. E aqui tem essa vantagem, quer dizer, a fonte você não pode, não tem juiz, não tem ministro, ninguém obriga. Não. De 88 para cá, com a nossa Constituição, muitos direitos foram protegidos. Lógico, não existe um mundo perfeito, mas a Constituição ela tentou trazer essas proteções. Lá no artigo 5º, onde fala dos direitos e garantias, isso está muito bem posto. E o legislador foi muito inteligente, ele criou o que ele chama de cláusula pétrea. O que é a cláusula pétrea? Nunca pode ser modificado. Então, esses direitos nunca poderão ser modificados. É por isso que quando as pessoas discutem, pode ter pena de morte no Brasil? Não pode. É cláusula pétrea não. Cláusula pétrea não pode mexer. A não ser que haja um rompimento com aquela Constituição, escrevam uma outra Constituição, convoquem uma Constituinte para que isso possa ser alterado. Mas com essa Constituição vigente aqui, não pode. E eu vou lhe dizer, para você alterar uma emenda é uma luta, imagine para fazer uma nova Constituição. Aí é quase impossível. Doutor Cleandro, obrigado pela participação. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Pelas informações.